Estudante, nesse vídeo tu vai aprender a usar fórmulas, a manipular elas, a entender o que elas são, a ler coisas nelas que talvez nunca tenham falado para você, que são propriedades matemáticas, são truques, são macetes, e aí tu vai ir melhor na prova inteira que usa fórmula. Quando eu falo a prova inteira que usa fórmula, é na matemática, na física e na química e quem sabe alguma outra coisa. Geografia pode ter fórmula também para calcular alguma coisa. Então, olha o que eu trouxe para você. Eu trouxe aqui para você, claro, uma fórmula. Uma fórmula, ela é composta de duas partes. A parte da esquerda e da direita, tá? Ou a primeira e segunda parte. Essa parte aqui e essa aqui. Ela pode ter quantas letras e operações você quiser de cada lado, tá? E aqui tu já vai reparar uma coisa. Todas aqui são letras, poderia ter números, mas nessa que eu trouxe para você, todas são letras. E uma delas é letra maiúscula. Por quê? Você já se questionou sobre isso? Por que tem uma letra maiúscula ali? Não é porque é a primeira letra, tá? Inclusive a fórmula de pressão lá na química nem é a primeira letra que é maiúscula. Mas aqui, ó, essa daqui ela é maiúscula porque usualmente ela é a resposta. Usualmente ela é o valor que você está procurando. Quando você vê um formulário na internet, na sua apostila, ou na própria questão, porque às vezes a questão entrega uma fórmula para você usar, se tem uma letra que está aqui, ó, capital, uma letra maiúscula, significa que provavelmente, usualmente, não é sempre, tá? Mas provavelmente ela será a resposta da questão, é ela que você quer descobrir. Olha que dica fantástica! Tu já tinha lido isso em algum lugar? Alguém já tinha te avisado isso, da diferença da letra maiúscula para minúscula na fórmula? Não? Pois é, essa já é uma dica fantástica. Mas nada impede também de você encontrar essa mesma fórmula aqui, V igual a RI, tá? Pode acontecer, é bem usual de você encontrar ela assim, ó. Isso depende do quê? Depende da fonte que estão usando para imprimir aquela prova que você está fazendo, ou exercício, e depende do autor também. Às vezes o autor propositalmente quis esconder essa diquinha aí de que a maiúscula é a resposta e quer que tu interprete o texto para entender qual é a resposta. Então é normal você encontrar, se tu pesquisar essa fórmula aí, ela sim, ou com minúscula, ou com todas minúsculas, essa é rara, tá? Mas vai dar uma variada. Então tá. Qual que é o nosso próximo passo, então, em compreender fórmulas de matemática para usar elas e destruir questões finalmente? É você compreender que cada letra aqui se estende, significa uma palavra. Cada letra significa uma palavra, então, aqui. E esse é um conhecimento que você tem que ter memorizado ou que você interpreta através do texto da questão. Em particular, especificamente essa daqui, é a fórmula de corrente elétrica, de tensão elétrica e de resistência. Então tem 3 elementos aqui nessa fórmula, claro, 3 letras, beleza? A tensão elétrica é essa daqui, ó. Então essa daqui é a nossa tensão. E agora te bate uma dúvida. Por que isso daqui não é um T maiúsculo de tensão? Por que não fizeram bater? Bom, isso varia, na maioria das vezes a primeira letra é o que significa a palavra por extenso, mas no caso da criação dessa fórmula aqui, é V porque a tensão se mede em volts. Então acabou colocando V. E mais do que isso, dependendo da prova que tu está fazendo, às vezes trazem isso daqui como U, para não confundir com V de velocidade da física. Aí fazem U. Mas de novo, na vasta maioria é V, tá? Então tá vendo que fórmulas elas variam de um lado para o outro? Isso também é interessante saber, porque se te entregam a fórmula na questão, agora você sabe fazer um paralelo. Tipo, não, é a mesma fórmula, só escreveram de outro jeito. Aqui é a resistência, tá? Resistência. Então, que bom. É R e a palavra começa com R, tranquilo. E essa daqui, que é o I, é a nossa corrente. São 3 coisas diferentes na física, tá? Tensão, resistência e corrente elétrica. A gente tem vídeo aqui sobre isso no canal. Então tá, tenho V igual a RI, mas depois que eu mudei as letras, parece que essa fórmula está carente de operações matemáticas, mais, menos, vezes, dividido, porque não tem nenhuma, né? O único símbolo matemático que a gente encontra aqui é esse igual. Mas eu te digo, tem uma operação matemática aqui escondida, tá? Quando uma fórmula trouxer letras seguidas, esse igual aqui interrompe o negócio, tá? Letras seguidas, sem nada do meio, uma das 4 operações está aqui no meio, mais, menos, vezes ou dividido. Ela está implicitamente ali, você assume que ela está. E é a operação de vezes, que a gente vai fazer com um pontinho, claro. Não vai botar x, porque vai que tem um x aí, fica xx. Então a gente coloca um pontinho ali, a gente coloca r vezes i. Você assume que é uma multiplicação. Se você vê qualquer fórmula, não importa o tamanho dela, GHR sobre 3.
Tu assume que GHR é G vezes H vezes R. Ninguém botou nada no meio, é vezes, tá? Você estará correto nessa sua assumição, beleza? Quando você assumir isso. Então tá, vamos tentar resolver a fórmula, que tem esse negócio assim, como é que resolve, né? Então vamos tentar resolver, vamos ver como é que a gente opera isso daqui. Então, de novo, eu disse que eu ia resolver essa questão, mas eu vou resolver essa questão, que é uma questão de física, numa perspectiva bem matemática do negócio. Numa perspectiva bem de a gente compreender como se usa fórmulas e o que está acontecendo. Então tá, vamos supor que tu tem um textão com um contexto, isso é super normal na prova do Enem, e dentro desse textão você sublinhou ali algumas informações, que num determinado circuito elétrico tem 30 ohms de resistência, assim se fala, ohms, a 30 amperes de corrente, e ali no meio do comando da questão ele quer saber, dentro daquele contexto, qual é a tensão elétrica daquele circuito. Então repara, é uma questão de ler o texto, saber ali pegar palavras-chave e ponderar essas informações. Essas palavras aqui talvez você tenha estranhado, dado que a gente conversou antes sobre aquela fórmula, né? Ohms e amperes são unidades de medida, né? Unidade de medida é super normal na física e matemática. Você acha um número e aí tem um númerozinho depois, metros quadrados, centímetros, quilos, né? Isso aqui são as unidades de medidas da elétrica, da física elétrica. Então, quando você estudar a física elétrica, você vai tentar memorizar com muita força essas palavras aqui. Porque daí quando tu lê uma questão, essas palavras vão te lembrar daquela fórmula. E você sabe que aquela questão está falando sobre esse assunto. É legal isso, né? É legal botar no mapa mental quais são as unidades de medida do assunto que você está estudando. Tá? Se tu faz um mapa mental, recomendo, bota ali sempre as unidades de medida. Tá? Então esse aqui é 30 ohms, que é a unidade de medida da resistência. A gente sabe que vai encaixar aqui, ó. Esse 30 ohms vai vir aqui. Esse 30 amperes, que é a unidade de medida da corrente, vai vir aqui, no I. O I é corrente, porque agora você sabe disso. Agora você estudou aquela fórmula, você sabe que esse encaixa ali. E qual que é a tensão? Que ao V a gente não vai mexer, porque esse vai ser a resposta. Então vou escrever aquela fórmula de novo. V igual a R, I. Vou botar o pontinho de vezes, porque eu aprendi que há um vezes ali no meio. E agora eu vou substituir os valores, ó. Vou manter o V, porque eu não tenho a informação dele, então eu não troco. Vou colocar o 30 no R. Repara que eu não trago a palavra ohms, eu trago só o número, eu apenas mentalizo que aquilo são ohms. Boto aqui vezes, e o I, que é a corrente, eu troco aqui por 30. Na próxima linha, tem isso também, né? Não é legal você sair resolvendo fórmula para o lado, vai resolvendo para baixo, tá? Na próxima linha, eu boto V igual a 30 vezes 30, que é 900, tá? Por fim, a unidade de medida, né? No Enem, como é questão de alternativa, você não precisa escrever a unidade de medida na resposta, porque vai estar nas alternativas. Né? Mas caso você precise, por algum motivo, algum contexto, né? Isso daqui é volts. Pronto, fica meio redundante, V igual a 900 volts, mas é assim mesmo. Então, 900 volts é a resposta dada aquele contexto e aí você resolve. Você já parou para pensar quantas questões fáceis do Enem como essa? Talvez algum estudante já tenha errado, porque não sabia interpretar a fórmula e alocar as coisas assim. Pois é, não vai acontecer com você, porque você está aprendendo agora esses macetes sobre fórmula. Agora eu vou fazer mais um exemplo, um pouquinho mais difícil. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais interessante. Vou trocar aquelas unidades e você vai ver o malabarismo que pode acontecer com uma fórmula. Olha só. Então agora eu coloquei dentro do nosso contexto mais algumas pegadinhas, mais alguma coisa que assumem que você sabe, mas se ninguém nunca te contar, a gente nunca saberia. Eu tô aqui nesse vídeo para isso, para você saber essas coisas que nunca te contaram. Ó, nesse contexto agora, a gente assume que a questão trouxe para você que naquele circuito a 110 volts, que é a tensão comum na maioria dos estados do Brasil, né? E também que tem 1 k ohm de resistência. Esse K aqui é uma pegadinha gigante também, né? O que é esse K aqui, ó? A gente tem que saber que a unidade de medida é o ohm. Esse K aqui, que não pode estar junto aqui, não pode conectar a perninha do K com o O, tá? A não ser que a questão tenha escrito errado sem querer. Aí tu separa, por favor, tá? Esse 1K aqui significa que é vezes 1000. Esse 1K multiplica por 1000. Eu acho isso tão específico, porque se ninguém nunca te contar isso, a questão não sai nas contas ali, né? Ou cai na alternativa errada. Então esse aqui é 1 vezes 1000, que é 1000. É para isso que serve o K. Se fosse 5K, era 5.000. Se fosse 8K, 8.000. Por aí vai. Então isso é mais uma dica aí que eu trago para você mentalizar e resolver mais questões. Então vamos operar, vamos tentar resolver essa questão. Pô, professor, mas da outra vez eu tinha trazido 3 informações aqui. Eu tinha trazido 2 dados numéricos e uma pergunta. Aqui a gente assume que a pergunta é a corrente.
Isso é uma coisa que às vezes uma prova pode fazer contigo também. Te trazer o número de informações menos 1 e assume então que compreende que você quer saber isso daqui, né? Corrente, é o que falta. Então vou escrever de novo, vou escrever meu V igual a RI aqui com um pontinho no meio. Dessa vez eu vou trocar o V por 110. Então vou botar aqui, ó, 110 é igual, vou botar a resistência, ao invés de 1K, vou botar 1000, que é o valor verdadeiro. E no final vou botar o vezes I. Pronto. Então é isso daqui. O que a gente quer? A gente quer resolver o I. Está em letra maiúscula, porque no inicial estava com letra maiúscula, mas nada impede que um dia vão trazer para você como letra minúscula. Mas, de novo, na maioria dos casos, né, letra maiúscula que tu quer resolver. Tá. Isso é uma equação agora. Então a tua fórmula se transformou numa equação matemática. Numa equação matemática você quer isolar o x, você quer deixar o x sozinho. No nosso caso, o nosso x é o i. Então é para isso que tu estudou tanta equação no teu ensino fundamental. É porque ela vai ser aplicada em outras coisas e em outras matérias, inclusive. Isso é uma equação, só está disfarçado de outra coisa. Para eu isolar o x, esse 1000 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Tá lembrando dessas coisas? Então tá aí, ó. Esse 1000 passa para o outro lado dividindo, na forma de uma fração, que é outro conceito matemático. Então, ó, isso daqui vai virar 110 sobre 1000, que é igual a i. Agora, o que a gente faz com essa fração aqui? Depende de como vai estar as alternativas. A alternativa pode estar assim, com a unidade de medida de corrente, né, que é amperes, pode estar assim, ou pode estar simplificado, ou pode estar na forma de decimal, que é o número com vírgula. Então, daqui a gente parte para várias possibilidades, mas que são conhecimentos matemáticos diferentes. Que a gente tem vídeo sobre tudo isso no canal, tá? A gente tem vídeo sobre como simplificar, a gente tem vídeo sobre números decimais, importante, tá? A gente tem vídeo aqui sobre quando pode cortar coisas ou não, pode cortar esse zero com esse zero. Tem vídeo sobre tudo isso no canal, tá? I é igual a 11 sobre 100. Eu vou escrever de trás para frente, porque dá agonia escrever assim da direita para a esquerda, né? Então, I é igual a 11 sobre 100. Eu vou transformar isso aqui em decimal. Para dividir um número por 100, é só puxar a casa da vírgula, ó, 2 vezes aqui, ó. Pum, pum. Ou 0,11. Então, eu sabia que a corrente lá, né, era 0,11 amperes. Amperes, pronto. Essa vai ser a corrente do circuito. Então tá. Se tu descobriu coisas novas, se tu vai estudar agora com mais clareza as fórmulas, se agora tu vai ler um texto do nosso site ali que traz uma fórmula e compreender ele melhor, observando aqui quando que tem pontinho, quando que não tem, quando que a letra é maiúscula, quando que é minúscula. Se tu vai agora compreender mais questões, por favor, curte aí o vídeo, comenta, manda pra alguém essas dicas. São legais, são nossas aqui do canal, tá? E muito obrigado.